Senhor presidente, eu, até pelo fato de ser o líder da oposição, e em atenção àqueles que nos acompanham aqui, atentamente e preocupados com o deslinde dessa situação, eu preciso contar novamente uma história, porque parece que ela é repetida de uma forma persistente para se criar narrativa, quando a gente quer, ao fim e ao cabo, encontrar os culpados. Todos nós, acredito. Mas vamos lá. O PT fica dizendo o tempo todo que isso aconteceu no governo Bolsonaro. Eu já mostrei aqui que isso não é verdade. O avô dos processos é a CONTAG, aliás, 1994. Aliás, nós acabamos de votar aqui um requerimento em que o PT impediu que a CONTAG fosse investigada através de uma empresa parceira que vendeu passagem para ela. Então, mostra a blindagem do processo. O PT votou contra a medida provisória 871. Está nos anais da casa, que combatia fraude e trabalhou para evitar a revalidação. E fala aqui que o problema é a revalidação, que eles trabalharam contra. O PT trabalhou para contornar a negativa de contratação do procurador-geral, o senhor Virgílio. Então, houve a necessidade de que o próprio Jorge Messias ultrapassasse manifestação da Advocacia Geral da União. O PT não atendeu avisos e recomendações da CGU, do Ministério Público. Não atendeu recomendações e reclamações que explodiram. Nós tínhamos 40 mil reclamações por ano em 2019 e este governo do presidente Bolsonaro não prevaricou. Tomou atitudes e suspendeu 4 entidades, tomou uma série de medidas para levantar barreiras. Em 2024, 1.540.000 reclamações, o governo não fez nada. Isso chama-se prevaricação. Né? É claro isso. É importante a gente deixar aqui claro que a gente tem visto aqui uma tentativa, porque fulano foi nomeado pelo governo de Cicrano. Funcionários de carreira de 20, de 15, de 30 anos, necessariamente precisam ser levados em consideração quando se trabalha em determinados locais onde é necessária expertise. Isso aconteceu em todos os governos. Agora, este governo não está dizendo que quando estourou finalmente o problema, que eles não se aperceberam, 2 anos e meio vivendo em Nárnia, letárgicos, anestesiados e o povo sendo roubado, a população sendo subtraída, o que é que o governo do presidente Lula faz? Chama justamente aqueles funcionários que trabalharam no início do governo do presidente Bolsonaro. Chamou para ficar na diretoria de benefício a senhora Márcia Elisa. Daqui a manchete da Veja. Governo Lula chama a xerifa que impediu fraude no INSS do governo Bolsonaro. Está aqui, ó. Chamou para ser o presidente do INSS, o senhor Gilberto Vale Júnior. Você sabe quem foi esse cara? Durante 4 anos, o corregedor-geral da Previdência no governo Bolsonaro. Chamou para ser o procurador federal do INSS, o senhor Elvis Galera. Sabe quem era ele? O secretário adjunto de Previdência do governo de Bolsonaro em 2020. Então, assim, essa narrativa está ficando enfadonha e eu também estou me sentindo até um pouco desconfortável, porque toda sessão eu tenho que vir aqui e repetir: deixem de mentir, deixem de enganar a população. Os dados são claros. Eu queria que você mostrasse aí, por gentileza, um dos slides. Nós temos, no início de 2019, o primeiro mês do governo do presidente Bolsonaro, por favor, olhem o número, dados do INSS obtidos através de lei, que é a Lei de Informação, de Acesso à Informação. Nós tínhamos 2.170.000 trabalhadores associados, aposentados associados. Ao final de 22, 2.070.000. Menos quase 100.000 trabalhadores associados. O que é que acontece em final de 2024? 7,5 milhões de associados. Em 2 anos e meio do governo do PT, aconteceu o que não aconteceu em 40 anos de desconto associativo. Então, o roubo, o descalabro, o desrespeito ao trabalhador aconteceu neste período. Eu não estou dizendo que quem foi que fraudou. Todo mundo tem a presunção da inocência. Agora, vamos deixar de narrativa e nos debruçar sobre o problema. Vamos encontrar o caminho do dinheiro, quem foi beneficiado por isso, quem dentro da estrutura do Ministério da Previdência permitiu a fraude pelo afrouxamento dos controles e lembrar que o exemplo vem de cima. Quero lembrar os senhores que no governo do presidente Bolsonaro praticamente não houve invasão de terra. Nesse governo está cheio de invasão de terra, porque o exemplo vem de cima. No governo do presidente Bolsonaro, tenho 13 segundos, senhor presidente, não houve problema em relação à Petrobras. Agora, vamos lembrar o passado recente, a Petrobras foi a empresa mais endividada do mundo. Fundo de pensão, Correios.
Então, o exemplo vem de cima, senhor presidente. Vamos lembrar e nos concentrar no trabalho. Obrigado.